Eu acho que nessa altura do campeonato, todos que têm, no mínimo, 2 neurônios já conseguiu entender o porquê que o Bolsonaro precisava ser preso. Gravei um vídeo mais cedo aqui explicando um pouco mais sobre essa questão. Mas caso você não tenha entendido, eu vou pedir que você fique nesse vídeo até o final. Bolsonaro precisava ser preso porque o Bolsonaro contrariou e contrariava interesses nefastos, interesses de políticos corruptos, interesses de desembargadores corruptos, interesses de juízes corruptos, interesses de ministros corruptos. E as coisas estão se revelando para nós como um lençol preto que estava sobre a mesa cobrindo alguns objetos. E porque aquele lençol preto estava sobre os objetos, você não conseguia ver os objetos que estavam por baixo do lençol. E o lençol preto, ele foi sendo tirado. E você conseguiu ver em detalhe todos os objetos que estavam sobre a mesa. É isso que está acontecendo no Brasil. Tiraram o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro atrapalhava as negociatas. Bolsonaro atrapalhava as mamatas com esse papo de honestidade, com esse papo de jogar dentro das 4 linhas da Constituição, com esse papo de, querer levar prosperidade ao pobre, não usar o pobre como massa de manobra política eleitoreira, com esse papo de justiça social. Essa sim é justiça social, porque a justiça social verdadeira é aquela justiça que o pobre deixa de ser pobre. E não que o pobre recebe uma miséria, uma esmola, para continuar ali na pobreza, para que o político, o poderoso, tenha ele como voto de cabresto. A verdadeira justiça social foi a justiça social reproduzida, aplicada por Jair Messias Bolsonaro. Então, Bolsonaro, ele atrapalhava os poderosos. Só que os poderosos não se deram conta de uma fala profética que o Bolsonaro fez em uma das manifestações em cima de um trio. Ele disse: eu, vivo ou morto, livre ou preso. Essa parte do livre ou preso é de livre interpretação minha, tá? Serei um problema para eles. E o Bolsonaro estava solto. Bolsonaro era um problema para eles. E o Bolsonaro está preso. E ainda preso, o Bolsonaro continua sendo um problema para ele. Por quê? Para eles. Por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu agregar para si uma legião de homens e mulheres que se despertaram e conseguem hoje ver o sistema operar a olhos nus. É isso. O Bolsonaro é a ferramenta do Criador para abrir os olhos do Brasil para a política, para vermos como que as nossas autoridades são corruptas. E isso vai do vereador do seu município, da sua cidade, até o ministro do STF, que eles chamam de Suprema, mas que eu já disse que nós temos que parar de chamar o STF de Supremo. Eles não são supremos. E o que está sendo revelado mostra que eles não têm nada de supremo. São homens e mulheres falíveis, falhos, pecadores, que podem tanto fazer o bem quanto fazer o mal. E escolheram, claro, fazer o mal. Então não são deuses. Não são supremos, são homens. O STF tem que se chamar um dia de TC, Tribunal Constitucional. Tirar o Supremo do nome. Porque isso, meus amigos, parece nada. Mas as palavras, elas importam. E esses caras ficam se achando semideuses, quando na verdade são só homens. Quando na verdade são só corruptos de merda.